Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste dia 13 de novembro de 2024, quarta-feira, de muitas informações importantes do treinamento do Internacional que aconteceu no CT Parque Gigante. 2 sustos foram dados nas últimas horas. A coletiva esclarecedora do zagueiro Vitão, falando sobre o eixo Rio-São Paulo e o Rio Grande do Sul em relação a convocações para a seleção brasileira. Falou se vai permanecer no Inter para a próxima temporada. E tem destaques importantes sobre essa coletiva que aconteceu hoje pela manhã. A gente também fala sobre Isidro Pita e Oscar. Qual a situação envolvendo esses dois jogadores e o Inter? Tem chance, não tem? O que aconteceu nas últimas horas? Eu vou te contar tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. É a melhor casa do mercado, site seguro, fácil de acessar e muito simples. Corre lá na KTO, no primeiro depósito tu usa o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet, sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Lembrando, o site é para maiores de 18 anos. E um recado da minha parceira também, a Societex. Um abraço para a doutora Fábio e para o Marcelo, todo o time da Societex. Se tu tem uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, a Societex pode te ajudar. O 13º está chegando. Tu já pensou em ter dinheiro extra em caixa para pagar os teus funcionários? A Societex, ela vai entrar em contato contigo e vai fazer uma limpa na tua empresa para entender, ó, aqui tu tá pagando imposto certinho, aqui tu tá pagando a mais. E aí eles vão te ajudar a recuperar essa grana. Isso é muito importante. Tem empresas recuperando milhares e outras recuperando milhões de reais com a ajuda da Societex. O contato deles está aqui na tela e tem o QR Code na tela também. Aponta a câmera do teu celular e o primeiro contato é de graça com o time da Societex. Gente, bora lá. O Inter treinou hoje, tá, pela manhã no CT Parque Gigante. Grande parte dessa atividade foi com portões abertos para a imprensa e tem algumas notícias importantes. A primeira delas, Fernando, recuperado, tá, de lesão na panturrilha direita, está treinando normalmente. Ontem a reapresentação, depois de 3 dias de folga, foi com portões fechados e o Fernando já havia treinado normalmente. Hoje, mais uma vez, está recuperado, vai ser reforço e deve começar o jogo contra o Vasco só lá no dia 21. Tá, daqui 2 quartas-feiras, o Inter terá 2 semanas aí por conta da data FIFA, mas o Fernando deve retornar no dia 21 contra o Vasco lá em São Januário. O que tem de novidade também? Bruno Tabata e Wanderson fizeram um trabalho de controle de carga. Eles não participaram do treino com o grupo de jogadores. O Tabata nem para o campo foi, ficou só na parte interna do CT. O Wanderson ficou na parte interna e depois deu ali 2, 3 voltas corridas no gramado do CT Parque Gigante, mas não há nada que preocupe em relação a esses 2 jogadores. Agora, 3 sustos aconteceram no CT Parque Gigante, tá? Um deles foi ontem, isso porque o Antony, goleiro, e o meia Johan, que não deve ficar no Inter pro próximo ano, os 2 não treinaram hoje. Porque ontem, eu citei, o treino foi com portões fechados, em determinado momento houve um coletivo e teve uma dividida entre o Johan e o Antony. Os 2 jogadores sentiram bastante, foram para a parte interna já naquele momento, mas não são situações que preocupam, tá? O Johan nem está sendo relacionado, o Antony está, preocuparia muito mais, mas não é uma coisa preocupante em relação ao goleiro reserva do Tino Rocher, que, vamos lá, quando o Rocher não tá, ele é o titular. É ele quem acaba jogando. O Fabrício perdeu bastante espaço. O Johan e o Antony ficaram na parte interna do CT, devem voltar às atividades amanhã normalmente. E a outra foi com o Thiago Maia, tá? Porque hoje eles estavam fazendo um trabalho físico no gramado do CT. E vocês já devem ter visto em algumas imagens que tem aqueles elásticos, que um jogador fica na frente correndo com aquele elástico e o outro fica atrás puxando na direção contrária. Um trabalho físico. Em determinado momento, um desses elásticos acabou estourando e batendo no joelho do Thiago Maia. E teve um corte no joelho, precisou de ser atendido no gramado do CT Parque Gigante, mas, por bem, não teve uma situação mais grave, voltou a treinar normalmente depois no CT e tá tudo certo com ele. Não sei, o Inter ainda não informou se ele vai precisar passar por pontos ou não, ao que tudo indica não, tanto que ele colocou ali uma bandagem e voltou ao treinamento, mas foi um susto que todo mundo tomou hoje no treinamento. Lembrando, daí a gente tá falando de Fernando no gramado, mas Tabata não treinou, Wanderson não treinou, o Antony não treinou, o Johan não treinou, e mais aqueles selecionáveis, né? Ener, Rocher,
Borré, Luiz Otávio, Ricardo Matias, Gustavo Prado. Mas esses 4 que eu citei foram 10 desfalques no treino de hoje lá no CT. Depois dessa atividade, o zagueiro Vitão concedeu uma entrevista coletiva e ele trouxe algumas falas bem importantes, tá? A primeira sobre a sua saída. A gente sabe que o Vitão é a bola da vez para deixar o Internacional para a próxima temporada. E o Vitão, questionado sobre isso, disse que ele é jogador do Internacional e que, por enquanto, ele está muito feliz aqui, tá? O Vitão abriu margem para uma permanência. Isso ficou claro na resposta dele, apesar de sabermos que o Inter quer vendê-lo, que o Inter precisa vender alguém e a bola da vez, como eu disse, é o Vitão. Ele disse o seguinte: eu sou jogador do Internacional, eu tenho contrato e sempre falo para vocês da felicidade que sinto por estar aqui. Realmente ouvi essas notícias sobre a proposta do Napoli. Não chegou nada em mim, não chegou nada para o clube também, creio eu. Não estou sabendo. Não é novidade para ninguém, sempre falo isso. Sou muito feliz aqui e espero conquistar grandes coisas. O Vitão também falou nessa seara aí de negociação, enfim, sobre aquela questão que envolveu a ida para o Betis. Estava tudo acertado, ele viajou para São Paulo para fazer escala para ir para Sevilha, na Espanha. Em determinado momento ele foi questionado sobre seleção brasileira. E ele deu uma resposta muito interessante, que é algo que a gente pensa, vamos ser sinceros aqui, mas que a gente nunca tinha escutado jogadores falando abertamente sobre isso, que é a questão do eixo Rio-São Paulo sempre ser favorecido em convocações para a seleção nacional. E aí ele lembrou que ele quase foi para o Betis e ele citou que talvez se ele estivesse na Espanha ele teria ido para a seleção. Ele falou o seguinte: se tivesse acontecido a minha ida para a Europa, eu também acho que estaria no radar por ser um zagueiro novo, por já ter passado por todas as categorias da seleção, só não a principal agora. É tudo no tempo de Deus. Estou muito feliz aqui. Vale frisar isso. Espero continuar dando trabalho aqui. E ele ainda falou sobre o Alan Patrick, né, que talvez seja o grande nome hoje que se fala, pô, o Alan Patrick teria condições de jogar na seleção do Dorival. Ele disse o seguinte: nós que jogamos aqui no Sul temos que fazer o dobro para ter o reconhecimento. O Alan Patrick, se estivesse no eixo, vocês sabem que com certeza absoluta estaria na seleção, porque está merecendo faz um bom tempo. Vem desempenhando, sendo protagonista, falou o zagueiro do Internacional. E o Vitão também fala sobre título, tá? O que ele disse? Sabemos que esta porcentagem mínima de título existe e nós acreditamos. Temos que ser os primeiros a acreditar enquanto houver chance, possibilidade e caso não ocorra essa chance, a gente procura terminar o mais alto possível na tabela. Classificação de Libertadores, obviamente. E ele ainda diz: nós sabemos que as chances são mínimas, mas temos que ser os primeiros a acreditarmos. Se a gente não acreditar, quem vai acreditar por nós? Então tem a possibilidade. Enquanto tiver essa possibilidade, a gente vai procurar estar fazendo a nossa parte e secando os que estão na parte de cima. Foi uma coletiva bem interessante do zagueiro Vitão hoje no CT Parque Gigante. Eu quero falar agora de duas situações de mercado de nomes que vêm sendo falados no Internacional, tá? Primeiro, eu já tinha comentado aqui com vocês, seria muito difícil que o Oscar viesse para o Inter, tinha vontade do Inter, teve um convite feito pelo presidente Alessandro Barcelos no ano passado, mas não tem como equiparar o que ele ganha lá. Ele ganha por ano na China, o contrato termina agora no final de novembro, ele vai ficar livre a partir do dia 1º de dezembro lá do Xangai Port. Ele ganha cerca de 11 milhões de reais por mês. É um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Tá? Então teve o convite do Inter, de fato o Oscar cogitou voltar ao futebol brasileiro, e aí muitos clubes se movimentaram, Inter, São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, mas ainda assim o Oscar deve ir para a Major League Soccer, tá? Tava conversando com o pessoal do Revista Colorada, tá? O pessoal do Revista Colorada que trouxe essa informação hoje à tarde, conversando com o staff do jogador, ele já confirma que já há uma tendência, um encaminhamento para que o Oscar vá sim para os Estados Unidos jogar na Major League Soccer. E para fechar, surgiu um nome, muita gente veio me perguntar, do paraguaio Isidro Pita, atacante de 25 anos, paraguaio, que já está há um tempo aqui no futebol brasileiro e é bom jogador, não vamos aqui discordar. Ele está só com 25 anos, apesar de não parecer pela lataria, mas o Isidro Pita tem números bem interessantes, tá? 58 jogos, 21 gols marcados na temporada no Cuiabá em 58 jogos, 2 assistências, 4.309 minutos em campo. Se falou, foi uma especulação de mercado, e aí muita gente me questionou, de que o Inter poderia estar contratando o Pita. Não.
Eu conversei com pessoas do Internacional que me garantiram que o Isidro Pita não está negociando com o Inter, tá? Entre esse nome estar numa lista de possíveis reforços e o Inter estar negociando é outros 500, tá? Mas me garantiram que não tem negócio com o Pita, o staff do jogador e também o pessoal do Cuiabá nega essa informação, a direção do Cuiabá, o Cristiano Dresch, presidente do clube do Centro-Oeste, também negou isso, tá? Então, hoje não há nada de Isidro Pita no Inter. O Inter tem Borré, tem Ener Valencia, o Alário não tem ainda a confirmação de que ele vai sair, é uma tendência, mas não tem confirmação. Tem ainda o garoto Luca Drummond, tem o Ricardo Matias, então o Inter não vai trazer por hora esse jogador, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter. Um beijo, um abraço e até a próxima.